Vamos começar a falar então um pouquinho do programa em si, do Programa de Qualidade de Vida Baseado em Mindfulness, do CPM, né? Então, conseguindo ver a imagem aqui? Muito bem. Bom, a gente vê um monte de figura aqui nessa imagem, né? É, então, tem várias siglas aqui, talvez alguns de vocês já conheçam, alguns não conheçam tanto, né? MBSR é o Mindfulness Based Stress Reduction. Esse livro do John Kabat-Zinn, Viver a Catástrofe Total. Alguns chamam a Bíblia de Mindfulness aqui, né? Por quê? Porque é um livro pioneiro, né? Onde o John Kabat-Zinn descreve a experiência dele na concepção, na formatação e na oferta do primeiro programa, eu diria primeira geração aqui, do programa que populariza, popularizou mindfulness no mundo. Então, a partir da experiência dele, no Zen Budismo, no Vipassana, no Budismo Theravada, em aulas de yoga, em estudo da fisiologia do corpo, fisiologia do estresse, e na experiência clínica de ofertar programas para pacientes com dor crônica e de estresse muito, né? Ele criou esse redução do estresse baseado em mindfulness. Então, foi o primeiro programa. Depois surgiram outros na inspiração desse programa. Esse programa, então, tem esse viés que eu falei, esse background do John Kabat-Zinn, e aborda vulnerabilidades universais, que a gente chama, ou seja, ele aborda alguns pontos que todo ser humano deve viver em algum momento, na relação com as sensações do corpo, na relação com a mente, na relação com as emoções e por aí vai. Então, aqui, vulnerabilidades universais de todo ser humano, né? Numa outra geração, logo em seguida, talvez o programa mais robusto em evidência científica, que é o MBCT, Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. Esse é o guia verdinho, né? Que tem esses três, o Sigal Williams e o Tisdale, como autores do MBCT. Aqui, diferente do MBSR, aqui o MBCT, ele aborda o que a gente chama de vulnerabilidades específicas de pessoas que já tiveram depressão, e esse programa foi desenhado especificamente para prevenir recaídas da depressão, né? Então, algo específico desse programa, existe esse elemento. E tem, como os três são psicólogos dessa linha, dessa abordagem mais cognitivo-comportamental aqui, eles trazem atividades, visões, formas de aprendizagem baseado nessas abordagens. Mas se a gente for pegar um comparativo, e a minha professora lá de Bangor, né, a Rebecca Crane, falava assim que se for comparar MBSR com MBCT, 90% é parecido. É muito parecido. Por quê? Porque até durante a formação ou nas mentorias, né, eu vou contar na mentoria, vai ser a mentoria depois da formação, porque tem muito conteúdo. Vou contar a historinha do MBCT e por que que nos primeiros testes do MBCT ele não deu certo, nos projetos pilotos do MBCT não deu certo, e só quando os três foram e mergulharam um pouquinho mais de tempo na convivência com o Kabat-Zinn que eles conseguiram fazer o MBCT dar certo. Por quê?
por causa do aprendizado vivencial, visceral, da vivência visceral do instrutor também. Então, 90% é igual, mas quase eles quebram a perna, não ia deslanchar no BCT aqui, não. Bom, outro programa para não alongar a história, MBRP, Mindfulness Based Relapse Prevention, prevenção de recaídas baseada em Mindfulness. Eu nem sei se mudou o nome, acho que não, né, Vivi? A Vivi é cofundadora aqui do Centro Brasileiro de MBRP e também tem uma vulnerabilidade específica. Ó, se a gente for pegar o Morlot, aqui, ó, os autores desse programa, a gente vê o background também muito semelhante aqui, de uma terapia cognitiva comportamental. Então, o MBRP bebeu muito do MBCT e focou em comportamentos aditivos, né? Mas muito utilizado para ansiedade, e por aí vai. Bom, tem também esse programa da Vidyamala. Quem já ouviu falar da Vidyamala? Vidyamala Burt. Muito bem. Não vou delongar aqui, mas foi precioso. Eu, Marcelo e mais. Acho que eu e Marcelo aqui, né, dos professores que a gente fez. Eu fiz parte da formação dela, o Marcelo fez quase completa lá a formação com a Vidyamala. É, ela em si, ela vive a dor crônica, então nada mais verdadeiro e direto ela criar um programa para viver bem com a dor e com a doença, chama Breathworks, Respira a Vida, hoje no Brasil. E então a gente tem informação nesse programa também, vulnerabilidade específica, dor, né? Mas hoje em dia também é aplicado em geral para a saúde. BMT, Body Mind Training. Eu e o Breno e a Angélica, da nossa equipe aqui, temos formação em Body Mind Training, da Tamara Russell. É muito bacana também. Ela tem um viés de vulnerabilidade universal, mas se baseia bastante em movimento e ela vai mudando um pouquinho a abordagem, se baseia e fundamenta bastante em neurociência, porque ela é uma neurocientista, né? Então, ela tem um viés mais nessa abordagem neurocientista com movimento. E ela é mestre em Kung Fu, né? Bom, vamos citar aqui o Mind Self-Compassion, que é um programa de compaixão também, que a gente bebeu muito aí. O Marcelo tem formação, eu fiz um aprofundamento lá com Christopher Germer, vivi lá com ele em Boston. E tem muitos outros programas, mas a gente está citando esses, porque a gente tem uma formação nesses todos, a nossa equipe, e o programa de qualidade de vida baseado em mindfulness do CPM, então, é fruto de todos esses programas, né? Além de outras abordagens contextuais que também. Daí temos um especialista aqui, o Breno, ele não, professor e supervisor nessas abordagens contextuais, né? E a linguagem e a visão também dessas abordagens contextuais, eu diria que nutre bastante formato, estrutura, traz uma didática muito bacana para os programas baseados em notas. Tudo bem? Então, nosso programa em si é fruto não só das nossas formações, que são todas essas, mas também fruto da nossa experiência com a oferta disso tudo com os brasileiros. Então, já faz o que? Mais de 10 anos que a gente oferece para os brasileiros esses conteúdos, esses programas, e a gente foi selecionando o que a gente achou que foi mais tocante, ou que deu mais resultado em si, na nossa experiência, para criar o nosso programa. Tá bom?